Olá, pessoal, tudo bom? Então a gente vai continuar a nossa conversa acerca da criação do mundo, agora na perspectiva religiosa. Como eu sempre digo, se você não viu os vídeos anteriores, assiste para que você possa se inteirar, né, do assunto, de tudo que a gente está conversando. No vídeo anterior, eu havia dito que os cientistas, até meados do século XIX, eles acreditavam na perspectiva religiosa da criação do mundo. Só que, lembra quando a gente também lá na apresentação a gente falou que toda a nossa existência ela é movida através de questionamentos? Então, os cientistas eles se questionaram, né, através de que como poderia haver essa criação humana sem o viés religioso. E aí eles trouxeram toda a informação que eu já disse para vocês nos vídeos anteriores. Só que também a perspectiva religiosa, ela veio através de um questionamento, né? Da onde as pessoas se questionaram por que vieram, por que a gente existe, por que o mundo é do jeito que é. Então a religião também ela vai trazer toda uma conversa acerca da criação humana. Acredito que a maioria de nós, né, ela é criada num viés ideológico cristão, de berço cristão, né, cristão, na base do cristianismo. E aí, algumas pessoas trazem essa informação como uma lenda, como um mito, e toda essa informação, ela está descrita na Bíblia, que é um livro, mas que para grande parte de um povo, que é aquele que crê, é considerado como um livro sagrado, que traz toda a história, né, de um povo, de uma população, da sua diáspora e das promessas de Cristo. Esse livro, que é a Bíblia, ele é dividido em dois pontos, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Testamento, ele quer dizer aliança. Então, as alianças que foram feitas, né, de Deus com os homens, no Velho Testamento, e as novas alianças que foram feitas a partir da vinda de Jesus Cristo, né? Que aí a gente traz como a ideologia cristã que vai buscar mudança, que vai promover mudança na humanidade. Mas aí eu vou procurar delimitar a partir da criação. E por essa criação de histórias, né, que nos cercam, de como esse mundo nosso ele foi criado e o homem foi criado através da perspectiva religiosa, eu vou falar aqui para vocês a parte da perspectiva cristã, né, da perspectiva religiosa que está descrita na Bíblia, e eu também vou trazer mais duas histórias que vão estar aí no feed aí para vocês observarem, que é a respeito da criação tanto da lenda chinesa quanto da questão da lenda da criação, né, dos Yorubás. Para quem não sabe, os Yorubás foram grande parte dos povos que foram trazidos para o Brasil na época da escravidão, e disso, né, dessa formação desse povo, a gente tem aí a criação das religiões de matriz africana, uma delas é o candomblé. Então eu vou trazer duas histórias para vocês, né, a respeito da criação do mundo, e que são histórias ricas e interessantíssimas. Eu costumo dizer que quanto mais eu leio, mais eu entendo que a gente não sabe de nada, sabe? São histórias ricas e muito interessantes. Então, vamos nos ater à história. O objetivo aqui não é desacreditar como é que eu posso dizer, ou elevar a crença, né, de um determinado ponto, é só para a gente ter essa noção religiosa aí da criação. E eu vou falar, né, com as minhas palavras a respeito da criação religiosa do cristianismo. Então, no primeiro momento, era um vazio, né? A terra era um vazio, não existia nada. E Deus decidiu, então, criar ali a formação do que nós somos hoje, né? Do nosso planeta. Então, no primeiro momento, só havia escuridão. E aí, ele trouxe a luz. Então, ele decidiu, num determinado momento, que a luz seria, ele fez a separação da luz e das trevas, que a luz seria o dia e as trevas seriam a noite. Tá ok. E aí, sempre quando tem toda essa descrição, ele fez uma criação por dia, ele descansa, né, e pensa num próximo passo daquele dia. E aí, com essa divisão,
Depois ele observou, né, que existia tudo que estava abaixo do firmamento era água. E aí ele fez a separação do firmamento com as águas, e aí o firmamento ele vai chamar de céu e as águas ele vai chamar de mar. Posteriormente, ele faz o recuo dessas águas e aí a gente vai ter o chão seco. Então, tudo que é água vai ser o mar e o chão seco será chamado de terra. Então, aí a gente já tem a divisão do dia, da noite, a gente tem a divisão do que será chamado de mar, o firmamento, como eu disse, que vai ter o nome de céu, e o chão seco, que será chamado de terra. Com toda essa divisão, ele começa a observar que a gente precisa, né, de um guia, né, que vai delimitar ali a existência desse dia e a existência da noite. E aí é onde é criado o sol para comparecer durante o dia e a lua para comparecer durante a noite, acompanhado das estrelas. Com tudo isso, ele começa a fazer a criação também de animais, aqueles animais que serão considerados selvagens, que vão habitar a terra, os animais que serão considerados domésticos e todas as formas de vida do oceano. Assim também, ele decide criar o que a gente conhece como planta, que dará frutos, as ervas que darão sementes, né, que vão, como é que eu posso dizer, que vão alimentar, né, toda essa criação. Mas aí ele começa a pensar que tudo isso que ele criou, essas sementes, essas plantas, elas vão precisar de alguém para cuidar desse solo, para cuidar dessa criação. Então, do barro, ele faz o homem. O homem, né, que vai ser, como é que fala? Que vai ser o que vai, não controlar, mas o que vai, digamos assim, o que vai reger toda essa criação, né? Que vai colher esses frutos de toda essa criação divina. E aí ele faz o homem, e o homem, então, ele, num primeiro momento, ele passa ali a ter todo aquele convívio com a criação humana e se beneficiar dela. E aí a gente vai ter uma divisão na criação cristã, e aí o que muita gente como é que fala, se confunde, né? Às vezes não entende essa parte, é que desse homem criado, ele já fez vários outros seres humanos, né? Mas aí ele faz, e aí é dito na Bíblia que ele cria esse homem à sua imagem e semelhança para desfrutar, né, de tudo aquilo que ele criou. Mas aí o homem, ele está sozinho. E aí ele decide, então, criar uma companheira para esse homem. E aí, quando a gente tem a separação na Bíblia de Adão e Eva, é que Adão e Eva, eles foram escolhidos, né, para viver no paraíso, para viver no jardim do Éden. E aí, essas pessoas, né, esses seres humanos, Adão e Eva, eles viviam nu, né, eles tinham todo o contato ali, todo o alimento, né, à sua volta, a sua, né, para sua alimentação, os animais, né, conviviam com eles, se interagiam e tudo era perfeito ali naquele paraíso, né? Porém, de todas as plantas que Deus, né, fez, existia uma única árvore no centro desse jardim do qual Adão e Eva não poderia se alimentar, que era a árvore conhecida como a árvore do conhecimento. Mas aí, por conta da serpente, né, que ela tem toda aquela conversa com Eva e ela fala assim que eles vão conseguir distinguir o bem e o mal provando daquele fruto, Eva, ela come do fruto e dá para Adão. Posteriormente, no contato com Deus, Deus vê, né, que eles estão com vergonha da sua nudez, né, pegam ramos e fazem tangas, enfim. E aí Deus fala que a única coisa que eles não poderiam fazer, eles fizeram, que foi comer dessa árvore, né, desse conhecimento. Então eles são expulsos do paraíso. E aí é lançado, né, uma maldição, aonde Eva ela sentirá a dor de parto, de todo o fruto, né, que ali vier daquela relação, e Adão ele vai ter que trabalhar para se alimentar do próprio suor. Ou seja,
todo mundo, né, de acordo com a perspectiva religiosa que foi dado a eles para que eles pudessem usufruir, ou seja, né, viver num paraíso onde tinha alimento que era colocado ali à disposição para ele, o convívio dos animais, que era, né, o mundo perfeito, o paraíso. Eles, né, romperam esse compromisso com Deus e aí eles são expulsos e aí eles começam, né, a descendência que a gente vai ter aqui na Terra. Lembrando, como eu disse, que a Terra já era habitada por outros seres vivos, né, por outros humanos criados também pela criação de Deus. E aí a gente tem toda, né, o desfecho de uma criação humana que, como eu disse, aí parte de uma perspectiva religiosa de um povo em específico, de toda a história, porque o Velho Testamento, ele vai trazer crônicas de histórias, sabe? De um povo que ora foi explorado, escravizado, e aí as alianças, né, de libertação de um filho, né, de Deus, que vai ser o Messias, que vai ser Jesus Cristo, que posteriormente ele vai vir, né, e vai dar a vida por todos eles, que aí já inicia o Novo Testamento, por amor à humanidade. E assim, nesse momento, a gente vai ficar por aqui a respeito da criação, como eu disse, que eu vou focar só na criação. Existem muitas outras situações que num outro momento a gente pode ter essa conversa, a respeito do tempo de vida, né, das pessoas, que é muito questionado, a respeito de como, né, essa criação, como esse desfecho dessa humanidade ocorreu, mas aí ela é uma discussão muito ampla. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e aí que entra a questão do respeito, como eu disse, né? Porque para muita gente essa informação é uma informação sagrada, diz respeito a um povo, né? A um povo que acredita. Então a gente precisa ter respeito, independente de qual for a história da criação do mundo, independente de qual foi, de como, né, nós estamos interligados nela. E aí, posteriormente, também num vídeo, a gente vai trazer a informação do porquê que o cristianismo ele vai ser tão difundido e de como, né, ele vai ter a sua base e ele vai aí caminhar para vários continentes e vai se tornar a religião principal. Então, eu acho que por isso, por hoje, né, por hoje é isso. Eu espero que tenha ficado o entendimento. Como eu disse, eu tentei delimitar ao máximo, né, a respeito da criação, apenas da criação, porque é uma discussão que ela vai longe. É uma discussão que ela vai longe e no momento acredito que não seja o momento para esse tipo de discussão. Vou abrir o box, quem quiser fazer uma pergunta, alguma dúvida que tenha sobre a Bíblia ou sobre as informações nela trazidas, que quiser discutir sobre, a gente está à disposição, mas como eu disse, vamos manter o respeito, né? Porque para muitas pessoas são histórias, tanto de lendas, como eu disse que eu vou trazer aqui para vocês no feed, vou contar a história da lenda chinesa, da lenda da criação do mundo dos Yorubás, né? E aí a gente tem que ter respeito por isso, porque como eu disse no início do vídeo, a religião também ela faz parte da formação da humanidade. Então, mais uma vez, obrigada. E é isso aí.